Na noite de 21 de outubro de 1963, em Trancas, um vilarejo pertencente à província de Tucumã, Argentina, mais precisamente às 7 horas da noite, ocorreu uma queda de energia que atingiu a fazenda da família Moreno, cujo um dos membros era um importante oficial da Força Aérea Argentina, obrigando-os a passar aquela noite à base de velas e lampiões. Depois de jantarem à luz de velas, todos foram dormir mais cedo, devido à falta de energia, por volta das 8 horas da noite, menos Iolie Moreno, que era casada com o tal militar e tinha que amamentar seu filho. Sua irmã, Yolanda, permaneceu com ela. Mais tarde, sua empregada doméstica, Martina Guzman, de 15 anos, disse que estava com maus pressentimentos e queria ficar com elas, pois estaria com medo do escuro. Pouco tempo depois, Martina entrou no quarto das duas irmãs assustadas, dizendo que tinha visto luzes na parte de trás da casa, o que achou estranho, pois toda a região estava com falta de energia e que não havia sinais de trovão aquela noite. As irmãs saíram para verificar a informação, porém, nada viram naquele momento e retornaram para o quarto. Porém, Martina insistiu e disse que a luz aparecia de intervalos. Vendo o desespero da jovem, as duas saíram mais uma vez e caminharam até a extremidade da residência. Olharam para a ferrovia Belgrano, que fica a 100 metros do local. Foi neste momento que as três observaram dois pontos luminosos ligados por um prolongamento de luz, uma espécie de túnel que interligava os dois pontos, e dentro desse túnel as duas avistaram mais ou menos 40 silhuetas que caminhavam para frente e para trás, de um lado para o outro. Na hora, Iolie achou que se tratava de um descarrilhamento ou algum acidente com vagão de trem. Porém, a vegetação do local não permitia que elas vissem o ocorrido com mais nitidez. As três então decidiram se aproximar do local para olhar de perto. Antes disso, voltaram para a residência para vestirem algo mais adequado, pois fazia muito frio naquela noite. Yolanda aproveitou para pegar uma lanterna. Martina pegou um revólver calibre 38 e Iolie foi até o quarto onde estavam seus pais, dormindo, junto com a sua outra irmã, Argentina Moreno, para pedir que esta ficasse cuidando de seu bebê, a fim de que pudesse ir verificar o local. Sua irmã Argentina pediu para que elas não fossem, pois poderia ser guerrilheiros ou sabotadores que estavam ali, mas Iolie não deu ouvidos e foi assim mesmo. Tomada pela curiosidade, a Argentina foi até a varanda da casa, onde pôde ver luzes. De repente, ela deu um grito de pavor e correu para o fundo da casa. Ao ser questionada pelas outras, disse que tinha acabado de ver um OVNI. Mesmo assim, as três então foram em direção à ferrovia, mas no meio do caminho, perto do portão de acesso da fazenda, viram uma luz verde pálida. Pensando que era um empregado da fazenda dirigindo o caminhão, Martina correu para abrir a porteira. Enquanto isso, Iolie apontou a lanterna para a luz esverdeada. Neste momento, ela pôde notar que se tratava de uma estrutura discoide, suspensa no ar, com 6 janelas pequenas, que estava a 4 metros delas, dentro da propriedade, entre o portão e a casa. Era um objeto sólido que media aproximadamente 10 metros de diâmetro por 3 metros de altura. Parecia ser feito de metal com alumínio. O objeto era iluminado com uma luz clara e soltava uma espécie de névoa esbranquiçada embaixo dela. Fazia um suave movimento para frente e para trás. No topo havia uma cúpula, porém mais escura. Também o objeto tinha junções que eram ligadas por protuberâncias parecidas com rebites. Não havia emblemas nem marcas no objeto. Tinha janelas retangulares que mediam aproximadamente 80 por 65 centímetros. Não girava em seu eixo e não estava pousado no chão. Pela janela do OVNI, as moças puderam notar uma fita luminosa que girava dentro da nave, no sentido anti-horário.
e a máquina tomou uma coloração alaranjada, e a névoa encorpou, exalando um cheiro semelhante a enxofre, acompanhado de um zunido. Todo esse processo durou menos de 30 segundos. De repente, uma língua de fogo saiu, não se sabe de onde, e atacou as jovens, jogando-as violentamente para trás, a uma distância de 2 metros, sendo que a mais atingida foi Martina, com queimaduras de primeiro e segundo grau, diagnosticado mais tarde em um pequeno hospital do vilarejo. Iolié e Yolanda sentiram apenas a sensação do calor. Simultaneamente, outros 3 objetos surgiram perto ou sob a estrada de ferro. Agora, são 3 os objetos avistados: as 2 luzes interligadas por um tubo luminoso, o objeto que apareceu dentro da propriedade e agora os 3 objetos que apareceu perto ou sobre a ferrovia. No OVNI que estava na fazenda, a fita luminosa girava cada vez mais rápido e a névoa foi ficando cada vez mais espessa e envolvia o objeto completamente, como uma coloração alaranjada. Com todo o barulho produzido pelo evento, os pais das jovens acordaram e estavam observando tudo por uma janela que tinha visão para o leste. Da parte inferior do objeto saía um tubo de luz de aproximadamente 3 metros de largura. A luz era tão forte que penetrava no interior da residência que escaneou cada canto da casa, minuciosamente, como se fizesse uma inspeção. Iolié Moreno disse que o objeto que estava na residência era maior que os outros 5 que estavam na ferrovia, e que ele supostamente ditava aos outros OVNIs como agir. Por esse motivo, ela chamou esta de nave-mãe. Dentro de casa, Iolié Moreno observou que 2 dos 3 OVNIs que surgiram mais tarde na ferrovia soltaram raios em forma de cilindro. Ela notou que os raios iam em direção a um galpão, onde ficava estacionado o trator da propriedade, que distava 35 metros dali. Os raios demoraram alguns minutos para chegar à pequena edificação. Eram perfeitamente cilíndricos e não iluminavam o chão, como se não o tocasse, e não faziam sombra, e terminavam de forma abrupta, como se fosse um sabre de luz. Enquanto isso, o objeto maior que estava na propriedade continuava a escanear a casa. Foi nesse momento que Iolié olhou em direção à ferrovia e notou que os 2 primeiros objetos não estavam mais ligados pelo túnel de luz, mas estavam isolados. Nessa hora, o terceiro objeto que surgiu depois emitiu 2 raios de luz, tal qual os 2 primeiros, que foi em direção a um galinheiro, que vivia ali aproximadamente 40 aves. Os raios de luz pararam a curta distância do galinheiro, onde permaneceram ali por vários minutos. Ou seja, 4 dos 6 objetos pareciam fazer algum tipo de exame em todas as edificações da propriedade. Porém, os 2 primeiros objetos, que outrora estavam ligados pelo túnel de luz, não emitia raio de luz algum. Por causa do suposto escaneamento por luz feito pela nave-mãe, a temperatura da residência aumentou até atingir 40 graus. Antes dos eventos, a temperatura estava em torno dos 16 graus, e permaneceu assim até o fim do incidente. O calor era tal que as crianças que estavam dormindo ficaram molhadas com a sua transpiração. Sobre a luz que escaneava a casa, Iolié Moreno não soube explicar por onde a luz entrava, mas uma teoria do pesquisador francês Jean Goupal, que diz que tais luzes seriam descargas toroidais de um campo magnético, e como objetos sólidos não são barreiras para magnetismo, a luz atravessaria sem dificuldades. Ainda, segundo a teoria de Goupal, os raios luminosos de uma descarga toroidal poderiam se reconstituir do outro lado de uma parede, dando assim a incrível impressão que a luz se desmaterializou de um lado de um corpo sólido e se materializou do outro. Porém, tal processo necessitaria de uma grande quantidade de energia. Em dado momento, a mãe de Iolié Moreno viu passar um vulto pela janela, mas sua filha não soube explicar se tal visão era fruto do estado emocional alterado de sua mãe devido ao trauma ou se realmente aconteceu. Em seguida,
O objeto que estava na propriedade mirou seu raio de luz em direção à cidade, e lentamente foi em direção dela, demorando de 10 a 15 minutos para chegar à periferia. Então, o raio subiu e fez uma curva de 180 graus, virando-se para o norte. Em seguida, lentamente, o raio se recolheu para dentro da nave, que foi se deslocando em direção à ferrovia. Lá, todos os OVNIs se reuniram e partiram juntos, voando em baixa altitude, em direção ao leste, rumo à Serra de Medina. Todo esse processo demorou de 45 a 50 minutos, até finalmente desaparecerem. No dia seguinte, surgiram muitas provas que confirmam que o evento realmente aconteceu, como por exemplo, diversas testemunhas que não estavam na fazenda, entre elas uma médica, resíduos deixados supostamente pela nave e alterações na vegetação próxima à ferrovia. Vale lembrar que as irmãs Iolié e Argentina Moreno eram casadas com oficiais de carreira daquele país, que vivia uma cruel ditadura militar, e que tal história poderia acabar com a reputação de seus maridos, tornando esse evento muito confiável e um clássico da ufologia argentina. Após ver esse vídeo, qual sua opinião? Deixe seu comentário. Se gostou, dê um like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.